Vamos continuar? Vem comigo. Não se trata de recolher em si mesmo, a moda da vida religiosa contemplativa, para ouvir na intimidade a voz de Deus, nem de negar o corpo e o mundo externo, como fizera a filosofia monástica. Sua preocupação está em poder desfrutar da presença do mundo sem a ele se submeter servilmente. É dessa perspectiva que Montaigne se define e escreve seus ensaios como humanista. Esse vocábulo aparece constantemente em seus escritos. Em sua introdução ao primeiro volume dos ensaios, ele escreve: escrever como humanista é, pois, escrever humanamente. Como um profano, é deter o olhar no que é humano, mas estendê-lo a tudo que é humano. É juntar dentro de si a soma da experiência humana. Soma de experiências humanas construídas a partir da confluência de múltiplos pontos, em que se resgata o capital intelectual e moral dos antigos gregos e latinos. Por isso mesmo, eles são lidos e citados de maneira exaustiva por Montaigne, mas a experiência da leitura dos clássicos mesclam-se às suas experiências do tempo presente, descritas em minúcias ao longo dos ensaios. A presença dos autores antigos nos ensaios funciona muitas vezes como instrumento para demolir o pensamento dogmático. A autoridade dos clássicos auxilia na crítica e reconstrução de sua experiência no presente. Não se trata apenas de imitá-los, mas de buscar neles o estímulo para a renovação estética, política e moral. A condição para a formação humanista requer abertura para o mundo da natureza e da cultura, por meio de viagens, visita aos outros povos, pela observação dos fenômenos da natureza, pela atenção aos aspectos da vida cotidiana, pela conversa com os servos, pela prática dos esportes e das artes e, claro, pela observação da vida política. A formação e cultivo do espírito do gentil homem não poderia se dar alheios a tudo isso. Ao tratar desses temas, Montaigne produz um inquérito sobre a natureza humana, no qual ele mesmo se vê implicado. Ao insistir em descrever o seu eu, fala do homem em geral. Revela-se como investigador não das grandes questões metafísicas, mas das coisas pequenas do mundo. Trata dos mais variados temas de maneira livre, sem a pretensão de esgotá-los. Quando lemos ensaios, temos a impressão de estarmos diante de uma coxa de retalhos. O próprio Montaigne refere-se a eles nesses termos. Porém, convém lembrar que o interesse do autor é descrever a experiência humana que em si é fragmentária e imprecisa. Ela se oferece a nós em desordem e em pedaços que precisam ser costurados. Ler o texto montaganiano é acompanhá-lo nessa experiência de descrição e construção, da pintura do eu inconclusa, ou esquivar-se sempre. O que temos dele é um quadro ondulante, sem que possamos distinguir o que há nele de permanente e de verdadeiro. É mais difícil do que parece acompanhar o espírito na sua marcha insegura, penetrar-lhe a profundezas opacas, selecionar e fixar tantos incidentes miúdos e agitações diversas. Montaigne adota o ensaio como a maneira mais adequada para falar das experiências formadoras do eu. O ensaio designa um estilo literário. Este não é apenas um estilo de escrita, mas um modo de pensar a relação entre o eu e o mundo. A palavra ensaio, segundo Moreal, tem vários sentidos. Pode significar experiência, jogo da imaginação e da inteligência, passeio fácil entre ideias e recordações, tentativas apenas esboçadas. O ensaio definitivo, enquanto tentativa, caracteriza melhor o sentido do texto montaganiano. Um exercício de escrita, um rascunho, algo não definitivo. Uma outra definição de ensaio que sintetiza as anteriores. A rigor, ensaios são a forma de exposição que desconfia do sentido definitivo ou único dos acontecimentos e das ideias, apresentado pela teoria ou pela história. Persegue as condições de acesso ao que neles foi preterido, eclipsado ou anulado como inútil, e reconhece o heterogêneo, ou dissonante, ou fragmentário como um método para interrogar o presente. Essas definições do que seja o ensaio fornecem-nos a medida do sentido do filosofar em Montaigne, onde conteúdo e forma, ideia e estilo se interpenetraram. A atitude cética ganha visibilidade e anuncia a impossibilidade e os limites que o eu encontra na sua tentativa de dizer a verdade das coisas. Há, ao longo dos ensaios, a persistente denúncia. A linguagem não pode nomear o ser, pois ela produz em nós imagens e fantasias.
As regras da linguagem e da lógica constituem um sistema arbitrário em que jogamos com sombras. Atrás dos discursos ilusórios, Montaigne descobre apenas outros discursos, do mesmo estofo, através das sensações, outras sensações igualmente incertas e enganadoras. Ele sabe antecipadamente que não será mais do domínio das palavras e que os vocábulos substituídos permanecerão vocábulos humanos, carregados de confusão e de ambiguidade. Essa parte aqui foi mais dedicada a explicar a forma como ele escrevia, né? Como ele usava os ensaios, que ficou conhecido até como uma forma literária de escrever, né? Foi criada, desenvolvida por Montaigne. E aí ele trabalha com os ensaios nessa ideia de demolir o pensamento dogmático, né? E dar mais atenção a aspectos da vida cotidiana, sem muita teoria, sem muito devagar e mais ali na prática mesmo, né? Descrever a experiência humana que em si é fragmentária e imprecisa. Então ele busca descrever o ser humano em toda a sua essência, nas suas qualidades e nos seus defeitos, né? E nisso ele usa o ensaio como um método para interrogar o presente. Achei muito legal isso, né? E ele tinha uma atitude muito cética, ele desconfiava muito das verdades das coisas, né? Isso que depois também foi retomado muito em Nietzsche, né? Claro, eu sempre que posso dou uma pegadinha e falo um pouquinho de Nietzsche.